programação na sua TV Com, canal 11 NET, 8 Vivo Fibra ou no www.tvcomsantos.com. O Ação de Reação de hoje, dia 20 de agosto de 2020, nesta quinta-feira chuvosa. Lá vem friozinho por aí. Quem gosta daquele friozinho lá de Campo Jordão, Serra Negra, se acostume que sexta-feira agora vai dar uma frente fria. Diz que hoje à noite já chove bastante. E sexta-feira uma frente fria, amanhã dia 21. Hoje eu estou aqui com o Paulo Eduardo Costa, que é monarca bolsonarista, está aqui hoje alegre e tal. Já deu uma entrevista hoje para o pessoal para os jovens lá de São Vicente, lá no Instituto Histórico, e hoje veio aqui generosamente para participar do Ação e Reação. Então, deixa eu explicar. Gente, boa tarde para vocês, é um prazer enorme. Nós estamos rindo aqui porque Filete é um amigo muito querido, aliás, um amigo de muitos e muitos anos. Não fala quantos, tá? Não posso falar porque senão vai denunciar a nossa idade. Mas, na verdade, nem foi o Filete. Hoje a entrevista foi dada para estagiários de turismo que foram nos procurar lá. E aí falamos longamente sobre um pouco do turismo histórico-cultural, que é tão importante para a nossa região. E aí acabamos ajudando na formação deles, de maneira informal, inclusive, mas bastante gostoso. Foi uma manhã ligada aos estudantes de turismo aqui da região. É isso aí. Também o nosso convidado Robson Bastos, jornalista, coordenador do importante curso de jornalismo da Unisanta, né? Sinta-se à vontade aqui, ele está no módulo online aí. Muito obrigado pela participação. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Filete. Importante estar com o Paulo Costa também já. E obrigado pelo convite do Bruno também. E aí vamos conversar sobre a questão da educação, sobre a questão da pandemia também, tá? E outras questões que o programa for colocado. Eu também sou um espectador do programa, assisto sempre que posso também. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Eu queria mandar um abraço também pro... Só tem peso pesado no Santa Cecília, né? Chalub, De Maria, professor Robson e outro Gerson, só gente peso pesado no jornalismo. É, né? A elite elite do jornalismo, né? A elite do jornalismo. E hoje com o Robson Bastos aqui, nós estamos com a Elite Plus, né? Elite Plus. Graças a Deus. Né? Ô, Robson, como é que foi? Lógico, os alunos, né? Principalmente alunos adolescentes, jovens, né? Não talvez do perfil universitário, mas foi feita uma pesquisa e no fundamental, no ensino médio, a maioria dos pais é contra a volta às aulas, né? Eles acham que já foi online, outubro, novembro, depois chega as festas, tal, e começar o ano que vem com um reforço. Como é que você sente na universidade, que também dá, eu que sou professor também da Unisanta, como é que você sente, o professor Robson, essa questão dos alunos e essa questão da preparação, aulas online, como é que foi esse novo mundo aí para vocês aí na Unisanta, na parte de jornalismo, que é uma das importantes faculdades da Unisanta? Obrigado. Isso. No primeiro semestre foi bem complicado, né? Porque a gente não tinha perspectiva já de quanto tempo ficaria também no online. E uma das questões que a gente conversou bastante com os alunos é diferenciar o que é um ensino online ou remoto do que é IAD também já. Tanto os alunos e os nossos professores tiveram que se adaptar nas várias plataformas, né? Hoje nós usamos a plataforma Teams, que a universidade realmente fez um contrato, um convênio também, mas tivemos que usar outras plataformas, Facebook, Zoom, assim por diante também já, e nos adaptamos. Tá? Agora, nas férias, nós planejamos toda essa questão do online, a universidade está se preparando também para essa volta, seguindo as normas governamentais, né, estaduais e federais também, mas a gente sente que muitos alunos não querem realmente retornar ainda para o presencial, porque tem receio, porque muitos moram fora de Santos, tem que pegar o ônibus cheio também em si, já muitos residem com familiares idosos. Então, é essa questão. E nós estamos conseguindo, na verdade, já nos adaptar a esse mundo online, esse mundo remoto também, como essa entrevista e todas as outras também, né? O jornalismo também teve que se adaptar a essa questão. O ponto mais, assim, vamos dizer assim, mais que a gente tem que planejar são as disciplinas práticas, né? Disciplina, por exemplo, que o aluno tem que utilizar computador. Muitos alunos não têm notebook, não têm computador em casa também, só tem um celular. E aí é um dos pontos que nós estamos planejando, a partir que o governo permitiu o retorno, uns 30%, depois 50% também em si, com os laboratórios e os alunos que quiserem, né? Tá? E professores também, já que nós temos alguns professores que também fazem parte do grupo de risco, também dessa questão. Então, com todos os cuidados
todo o planejamento, já para que a gente realmente tenha um ano proveitoso quanto a isso também. Porque nós não temos perspectiva de quando vai acabar, se vai ser outubro, novembro também, e muitos alunos estão no último ano, estão fazendo seus TCCs, né? Já estão realizando seus trabalhos em si. Então, primeiro semestre, nós tivemos que realmente nos readaptar. Agora, a partir do segundo, já temos um planejamento mais equilibrado, mais assentado também em si, e as aulas têm acontecido realmente já normalmente também, e com a perspectiva de uma parte dos alunos retornarem até o final do ano também, até o final do semestre. Professor Robson, você acha que, por exemplo, vamos supor que em março já tenha uma vacina, já tivesse, vamos fazer que daqui a 6 meses, hoje nós estamos no 5º mês da pandemia, né? 5º mês, quer dizer, 6º mês, mas teve o carnaval brasileiro, então o carnaval brasileiro é mais importante que tudo, né? Então, não dava para todo mundo sambou, todo mundo tal, mas dia 20 de março que parou tudo, hoje nós estamos em 20 de outubro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, né? 20 de agosto, 5 meses. Isso, Vamos supor que daqui a 6 meses faça uma projeção que em março esteja tudo mais tranquilo, vacina, vamos fazer uma projeção bacana. Sim. O senhor acha que vai voltar às aulas presenciais normalmente ou o mundo vai ficar um pouco online também? Por exemplo, esses alunos, por exemplo, porque inclusive o senhor falou uma coisa importante, a Unisanta, como as outras universidades de Santos, tem muitos alunos de fora, né? E houve também uma devolução enorme, Paulo Eduardo Costa, de imóveis da região, né? Imóveis locados, flats, desocupação de hotéis, pensões, tal, porque muita gente abriga também pessoas em casa, enfim, houve uma desocupação enorme que a pessoa desalugou porque foi para São Paulo. Ou para o interior, né? Porque Santos hoje em dia tem muitas universidades, fomenta a cultura. O senhor acha que volta normalmente? Ou os cursos vão se adaptar assim, tipo, você vai fazer jornalismo, vai ter aula segunda, quarta e sexta, terça e quinta vai ser online, você pode ficar na sua casa, e aí de uma certa maneira você economiza luz, economiza água da universidade, economiza segurança, economiza muitas coisas, e de repente você também economiza transporte, economiza, menos gente na rua. O senhor acha que vai ter alguma modificação ou volta tudo igual? Não, não volta. Eu não acredito que volte igual também. O que nós estamos aprendendo dessa questão do online? Por exemplo, nós fizemos, e aí eu agradeço aos professores e até muitos alunos nossos que nos ajudaram a trazer convidados. Trouxemos convidados da Globo, em São Paulo, convidados de outros estados. Uma ex-aluna nossa, que hoje é jornalista e mora no exterior, mora na Europa, até foi o Fernando de Maria quem trouxe também. Fizemos lives, quer dizer, parte da aula eram essas lives também em si. Então, nós temos essa questão, um barulho aqui no prédio. Nós temos essa questão já de colocar esse ponto para os alunos no sentido de quê? No sentido de que a gente vai utilizar esses recursos online também, cada vez mais. É algo que veio para ficar, não tem volta também quanto a isso já, infelizmente. Paulo, essa questão que o professor Robson Bastos comentou é importante, né? A gente fica pensando se volta, por exemplo, vamos supor, você tem feito muitos eventos online também, né, no Instituto, tipo, eventos culturais, né? Mas é diferente, sabe, Eduardo? Eu tenho uma posição muito pessoal com relação a isso. É mais ou menos como você lê um e-book, você lê o livro num celular, ou num tablet, ou num computador, e você lê ele em loco, né? Lê o livro ali, virando a folha. É uma outra coisa. Aula, por exemplo, embora as aulas, e o professor Robson Bastos é um mestre nisso, embora as aulas via internet, elas tenham sido muito importantes nesse momento, eu acho que a aula presencial é aquela em que o professor está disponível para tirar dúvida, para fazer a orientação pessoal, para dar o esclarecimento, para estimular o aluno até a desenvolver algum tema. Então, embora a gente entenda que as aulas hoje via internet são imprescindíveis, verdadeiramente elas não são a mesma coisa do que termos efetivamente a aula presencial. Eu não vejo a hora de que isso aconteça. Eu até entendo que esse lapso de 5 meses, provavelmente não teremos férias de novembro, dezembro, certamente vai haver aí, eu acho que uma emenda, e se a formatura, por exemplo, dos alunos do último ano era em dezembro, vai provavelmente passar para fevereiro ou março, por conta dessa necessidade da presença e do aprendizado, né? Nós estamos nos reativando. Hoje pela manhã, curiosamente, conversando com uma educadora, uma das que foi lá me entrevistar, ela me disse um dado bastante interessante,
que, segundo dados oficiais, 66% apenas dos alunos têm aulas via internet, ou seja, 34% dos alunos não estão tendo esta aula. Você vai me dizer, bom, mas numa universidade particular, certamente que sim, porque é interesse do aluno. Mas na rede pública, talvez isso não esteja acontecendo. Então, essa pandemia veio, primeiro, para nos nivelar, né? Que todo mundo está igual agora. O rico, o pobre, o sábio, o burro está no mesmo nível. Mas nos faz aprender e valorizar algumas coisas que nós não valorizamos. A aula, por exemplo, presencial, é muito diferente da aula feita via internet. Porque eu associo a ideia da internet a uma televisão. Eu, quando vejo televisão, eu vejo a televisão meio que absorto, meio desligado, digamos assim. Estou vendo um filme, o filme está passando, eu estou ali. Eu não vejo na televisão a imagem, a identificação de que eu tenha ela para aprender. Mesmo quando eu vejo um documentário, é engraçado isso. Então eu acho, até o professor Robson deve falar muito melhor que eu, mas embora a gente entenda que as aulas presenciais não vão recomeçar, eu acho elas imprescindíveis. Mas deve ter uma modificação, tipo assim, talvez tenhamos mais aulas online, não, mais presenciais, mas teríamos algumas aulas online, né? Separar mais os alunos, eventualmente dividir as turmas. Olha, uma turma de 100 alunos não dá mais, então vão ser 3 turmas de 30. A gente, por exemplo, quem tem aula sábado, poderia ser uma aula online, para não ter que deslocamento. Professor Robson, nós tivemos que nos adaptar. Né? Adaptação. Eu falei justamente isso hoje. Nós mudamos os nossos paradigmas. Na verdade, a gente tinha o hábito X e hoje todo mundo teve que se adaptar. Eu, inclusive, é uma coisa curiosa, eu nunca fiz curso de computação. Então, assim, eu efetivamente sou uma nulidade em termos de computação. E eu tive que aprender a conviver com isso. Eu tive que começar, como é que faz uma live, qual é a linguagem que se usa na live. Olha, faltou iluminação para fazer, né? Tudo é uma coisa que a gente está se adaptando, né, Eduardo? Sim, com o tripézinho, que senão você fica segurando aquilo o tempo todo. Né? Exato, né? Como não tornar a coisa cansativa, porque aí quando o professor, por exemplo, está dando uma aula online, ele não está vendo o aluno na frente dele. Não. Será que ele está prestando atenção? Será que este meu assunto não está... E quando está presencial, o professor brinca, quebra com uma piada, dá uma risada, muda às vezes o assunto. Joga o giz em quem está dormindo. Exato, quer dizer, mas de uma forma ou de outra há aquele envolvimento. E a aula online não é a mesma coisa, definitivamente. Não é igual. E a gente tem aprendido que tem uma linguagem também para o computador também em si, que é diferente, né? Por exemplo, nós fizemos uma reunião no final do semestre, agora no início também, e aí muitos comentários dos professores e de alunos, que até pais de alunos, por exemplo, que nós estamos na casa deles, né, por causa do online. Os pais falaram assim, puxa, é isso que você aprende? Que legal, eu também queria aprender. Avô de aluno elogiou a faculdade, elogiou os professores também, porque nós estamos dentro da casa, convivendo com eles também, em si. Então, é algo realmente que aumenta a nossa responsabilidade nesse momento e até uma nova linguagem para colocar, por exemplo, colocar slides, né, passar filmes também em si. Então, os professores tiveram que realmente se readaptar para que a gente não perca o conteúdo. Mas isso que o Paulo colocou, não é igual o presencial, tanto que os alunos sentem falta. Muitos falam, estou com saudade de vocês, saudade da faculdade, saudade de abraçar os colegas também. Tá? E são mundos diferentes e que agora, nesse momento, eles devem se complementar para que o aluno também não perca essa questão. E a realidade diferente do aluno do primeiro ano, que mal entrou em fevereiro e já veio a pandemia em março também. E um aluno que está no quarto ano, que já teve uma convivência de 4 anos, né, de praticamente 7 semestres conosco no presencial. Então, são questões assim opostas que nós temos também saber lidar com um menino de 17 anos, 16 para 17 anos, ou um aluno já de 20 anos, 19, 20 anos também, que é uma outra realidade em si. Então, nós tivemos que realmente aprender, principalmente as disciplinas práticas, né? As outras disciplinas, a gente automaticamente já daria aula, na verdade, já expositiva também. Então, é um aprendizado para todos nós, e não é só o Santa Cecília, a gente tem conversado com colegas de outras universidades também em si, e a preocupação dessa volta. Como voltar, né? Seja voltando esse ano, ou ano que vem, como o Filete colocou também em si, porque provavelmente vai ter repercussão com essa doença. Até todos tomarem vacina, a vacina dá certo também em si, até todas as pessoas estarem imunizadas realmente também.
Então, são esses cuidados que nós temos que ter e o que é importante, a gente tem contado muito com a colaboração dos alunos. Os alunos têm compreendido a situação também, o esforço dos professores. Professores que realmente nem todos dominavam essa linguagem, né? É uma linguagem diferente, você ficar sentado, estático também, já o aluno que a gente não sabe, ele está na casa dele, está às vezes no quarto dele, né? Às vezes está em casa que nem agora, esse barulho aqui em casa também, já como eles também têm. Também. Mas é um processo que nós estamos passando já, e com certeza essas tecnologias online vão fazer parte da aula também em si, para um enriquecimento. Por exemplo, gravar a aula é uma das coisas que os alunos sempre nos pedem. E na volta do presencial a gente vai poder, não sei se todas as disciplinas, mas algumas disciplinas a gente vai poder gravar no estúdio, no laboratório também, já numa sala de redação, para que outros alunos, caso não cheguem, caso não possam, vão ficar também como um conteúdo guardado disso tudo também em si. Então, é um dia a dia realmente, sempre aprendendo também em si. O professor Robson falou uma coisa muito importante, né? Logicamente que esse contato que ele tem com outros profissionais, com excelentes profissionais do Santa Cecília e de outras universidades, né? É a questão do aluno, né? É diferente, por exemplo, eu também dou aula no Santa, também estou lá, e também no curso de auxiliar de veterinário. Eu tive muito mais facilidade de dar aula online para aqueles alunos que já estavam 6 meses conosco. Aqueles alunos, professor, que faltavam 6 meses para terminar o curso, 5 meses. Por quê? Porque eu já sabia o nome dos alunos, eles já conheciam a nossa metodologia de trabalho, eles já sabiam das brincadeiras, eles já sabiam dos esquemas. O aluno que entrou, ele entrou em, vamos supor, ele entrou em fevereiro. Em março já teve carnaval, deu aquela interrupção. Em março já deu a pandemia. Ele ficou meio assim, mas pô, aula online, professor, mas por que aula online? É porque o governador João Dória determinou, e outros governadores, seria aula online. Uns aceitaram com uma facilidade incrível, outros pareciam que nós não queríamos dar aula, era uma coisa mais complexa. O aluno que teve 15, 20 dias, vai ter 4, 5, 6 aulas com você, ele teve mais dificuldade para compreender o online do que o aluno que já estava há muito tempo, que de repente já está próximo de pegar um diploma, que já teve muitas aulas práticas, foi mais fácil dessa turma. O cara que entrou, às vezes fala, poxa, mas eu entrei, já teve pandemia, vou fazer no ano que vem, ou se já não estava muito seguro, desistiu. Então, nós tivemos mais dificuldade. Uma coisa importante que o professor falou, da diferenciação do aluno do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto ano, não é isso? Sim, aliás, me chama a atenção uma coisa, Eduardo. O professor Robson Bastos, o senhor é um dos mais importantes, coordenador de um dos mais importantes cursos de jornalismo que nós temos aqui, da Universidade de Santa Cecília. O jornalismo também tem que se adaptar, né? E teve que se adaptar. Quando eu disse da mudança de paradigmas, que nós falamos agora há pouco, no início do programa, eu fico pensando que o jornalismo moderno também mudou esse paradigma. Porque eu vejo, por exemplo, o jornalismo televisivo, obrigatório máscara, o distanciamento social, né? O jornalismo impresso, ele tem outra conduta, porque agora está mais no home office do que propriamente, quer dizer, não tem aquela entrevista em loco que está mais complicada. Quais as principais alterações no jornalismo em si? O que o senhor entende que essa pandemia nos fez aprender em termos de jornalismo mais abrangente? Isso, primeiro, ótima pergunta também, colocação. O jornalismo teve que reaprender também, porque o jornalismo vive de entrevistas, né? Os jornalistas têm fontes também em si. Sem esse conteúdo, sem essas fontes, você não tem como produzir um programa jornalístico de entrevistas, já um jornal nacional, assim por diante também já. E entra essa questão da importância da televisão. A audiência aumentou nessa época de pandemia também já. Então, os jornalistas tiveram que se reinventar na questão tecnológica já, na questão até mesmo já de fazer entrevistas online, já com pessoas que você não está olhando também. Antes era exceção, agora virou a regra. E até essa postura de ficar nos estúdios em pé, ou alguns jornalistas, algumas televisões, né, fechadas, cada jornalista na sua casa também, né? Quer dizer, não há uma interação como está vendo aí entre vocês dois também. Então, tudo isso foi um aprendizado e isso daqui para frente, realmente, a gente percebe que veio para ficar essa questão também. Agora, o que é importante? Eu acredito que talvez seja uma das questões mais assim graves do jornalismo mundial.
como combater as fake news. Acho que esse é um dos pontos que os jornalistas, e a gente sempre fala com nossos alunos, que eles têm que ter esses critérios. Primeiro, de não acreditar em tudo que lê ou tudo que recebe também. Então, eu vejo a função do jornalista agora do século XXI, essa nova paradigma, uma palavra que você utilizou, que é bem realmente isso também, que o jornalista já não é mais só o produtor de notícia. Qualquer pessoa, qualquer um, qualquer cidadão pode produzir notícias. O papel do jornalista é checar essas notícias e passar para a sociedade, passar para as pessoas também, sabendo como, com quem ele deve entrevistar também, para que essas fake news não prejudiquem a sociedade também. E a gente viu nessa questão da pandemia quanta coisa realmente já, por exemplo, antes pessoas que não acreditavam na ciência. A gente lembra no passado, né? Tinham pessoas que, na verdade, achavam que a vacina e outras questões não eram importantes. Hoje, ao contrário, a gente sabe que sem a ciência, sem a vacina, sem a medicina, né? Sem a saúde de modo geral, nós não vamos sobreviver, não vamos passar, como aconteceu há 100 anos lá na gripe espanhola também. E aí o papel do jornalismo é ouvir fontes seguras, pessoas da área da saúde e governantes também, para repassar a segurança para a sociedade também. E, por outro lado, por exemplo, o que eu via nessa pandemia? Quem estava trabalhando e se expondo? Eram as pessoas da área da saúde, eram os nossos dirigentes, os governantes, e os jornalistas como uma espécie de, não sei se sanduíche é o melhor exemplo também, mas eles estavam dos dois lados, tentando passar para a sociedade também o que se, principalmente março, né, abril, o que se deveria fazer. Isso mudou muito o comportamento realmente já do jornalista para ele se cuidar, para realmente não acontecer nada errado, mas também ele cuidar da informação que ele passava, porque ninguém sabia muita coisa. E principalmente as pessoas da área da saúde não tinham muita informação, né, também quanto a isso também. E realmente o jornalismo mudou e vai mudar mais. Entra a questão da tecnologia, cada vez mais dependente, sempre foi, mas cada vez mais forte também em si. Hoje, de você trabalhar em casa, não precisa mais ter as grandes redações. Já estava uma tendência de não existir. Hoje, não precisa. O que a pessoa quer? O público quer o conteúdo. Então, ele quer o conteúdo na internet, quer o conteúdo na televisão, quer o conteúdo no seu smartphone também em si. Já como esse conteúdo é produzido, para o público talvez não seja importante, mas para o jornalismo ou o jornalista é importante o conteúdo com veracidade, checar a informação, saber qual é a fonte correta daquilo também em si, claro que de uma forma plural, porque não só a questão das fake news, entra a questão das polarizações. O papel do jornalista é sempre ouvir as várias fontes. A gente fala duas fontes, outra, não, quanto mais fontes, quanto mais pessoas de credibilidade, melhor. E a gente viu nessas polêmicas que nós tivemos agora, como são visões diferentes, mas o foco importante é curar as pessoas, é fazer uma nova forma de vida para essas pessoas também em si. E esse foi o papel do jornalismo, porque sem jornalismo, nessa pandemia, a questão é muito pior também. E a gente viu, pelo menos eu acompanhei o máximo possível e tenho acompanhado das coletivas, seja do governo federal, seja do governo estadual, coletivas diárias, às vezes 2, 3 coletivas diárias, onde os governantes falavam, colocavam seu discurso, mas na hora da entrevista é que se colocavam alguns exemplos das pessoas também já. Isso foi importante, porque todo dia tinha coletiva já e os jornalistas tinham que se expor, tinham que colocar questões que vinham para essas pessoas também. Isso foi um aprendizado também, eu acredito, até para jornalistas experientes. Jornalistas, na verdade, já tinham feito outras coberturas, mas nenhuma igual a essa também. O professor falou coisas importantes, né? Foco, a fonte confiável, fake news, pesquisa e as polarizações, né? Que eu acho que todo programa pode ter erros, a gente não pode polarizar para um lado ou para outro, né? Para o programa ficar sem tendência. A gente vê algumas TVs, né? Que não é o caso da TV Santa Cecília, muito pelo contrário, mas algumas TVs até muito potentes e TVs de qualidade, imagem, tecnologia, que são muito tendenciosas. Isso cria, né, um teto de descrédito, né, Paulo? Quando você liga numa determinada televisão, fala, pô, tudo que eles falaram de determinada pessoa, eu já sei que é o contrário, ou que não é tudo isso. E eu acho que essa questão da polarização é muito importante para a gente não fazer um programa tendencioso, né? Ou seja, porque as pessoas hoje em dia estão lendo muito, estão vendo muita coisa, estão recebendo muita informação por via WhatsApp e tal, e as pessoas começam a entender o que é um programa tendencioso, o que é uma coisa que polariza para um lado ou para outro, né?
É engraçado, Eduardo, você me chamou a atenção na sua fala para uma situação que até quero perguntar ao professor Robson Bastos a respeito disso. O patrulhamento ideológico da imprensa. A gente tem notado isso, porque, por exemplo, o Eduardo agora, nas entrelinhas, falou, a gente sabe que quando aquele programa fala, a gente entende que é um exagero, né? Ele está se referindo, certamente, talvez, à Rede Globo de televisão, de ser tão crua, né, Eduardo, assim, no sentido de dar informação. Não, uma televisão potente, com imagem maravilhosa, com jornalistas competentes, com uma produção muito rápida, com gente no mundo todo, quer dizer, um padrão que eu entendo mundial assim, mesmo, padrão, eu entendo que o jornalismo moderno, ele é informativo, potencialmente informativo. Agora, o que está havendo no Brasil, ultimamente, um patrulhamento ideológico sobre o jornalismo, como se o jornalismo só pudesse falar efetivamente aquilo que se quer ouvir, digamos assim. Então, olha, tem jornalista, por exemplo, que fala mal do exercício da presidência, do governo federal. Outro fala mal do governo estadual. E aí, eu, como telespectador, faço o quê? Eu assisto tudo e tiro as minhas próprias conclusões, né? Agora, o professor Robson é coordenador de um importante curso de jornalismo. Então, a pergunta que eu quero fazer é, professor Robson, até que ponto este patrulhamento ideológico tem prejudicado o verdadeiro jornalismo? Até que ponto isso está atingindo a informação na sua plenitude? Está atingindo a informação, isso não é só no Brasil, isso é no mundo, né? Que a gente vê as tendências. Eu sempre falo para os alunos e para os colegas, então, que a gente tem que realmente olhar todos os lados. Uma coisa é o jornalista ter o seu papel, ter a sua visão pessoal. Vamos comparar na área do esporte. O Filete gosta também, já faz parte já. Uma coisa é o jornalista ser santista, ser palmeirense, assim por diante. Outra coisa é ele ser um profissional dessa área também. Tem um livro do jornalista Heródoto Barbeiro, já que ele fala sobre o Manual de Jornalismo Esportivo, e ele tem uma frase bem interessante. Ele fala assim: se você, jornalista esportivo, for cobrir, não torça. E se você for torcer, não cubra. Então, isso entra no esporte, isso entra na política, em qualquer sentido. Uma coisa sou eu, cidadão, outra coisa sou eu, profissional. Às vezes é difícil, muitas vezes também. Mas quando o jornalista fala com a sociedade, esse é o papel dele, independente da mídia, se é uma mídia, se é Globo, se é TV Com, se é TV Santa Cecília, não importa. Ele está falando com a sociedade. Então, ele tem um papel social para falar que não é o que ele pensa, salvo se ele ganhar para ser um jornalista opinativo, salvo para ele é um âncora, aí é diferente também. Mas ele é aquele jornalista que faz a cobertura, que faz a reportagem, que tem que ouvir várias pessoas, ele não deve colocar a sua opinião. E realmente há todo um patrulhamento quanto a isso também. Já, a gente chama de linha editorial, né? Se eu trabalho na emissora A é assim, na emissora B é assim, C. Mas o jornalista tem que saber realmente diferenciar isso também, e o que é difícil muitas vezes. E principalmente os jovens, eu falo muito com eles, nós também, mas mais os jovens, tem uma questão da bolha. Isso que o Paulo colocou é muito interessante, a gente sair da bolha, a gente olhar coisas que a gente talvez não goste, talvez não saiba, talvez até nos dê um novo pensamento sobre aquilo também. E hoje nós podemos fazer isso com o nosso smartphone, uma coisa quase que de graça, quase que prática. Quando na época que a gente estudava, seja no ensino médio, seja na faculdade, a gente tinha que ir numa biblioteca, às vezes o livro não tinha que ir para São Paulo, né? Tinha que ir para outro local. Hoje você tem na ponta dos dedos esse material de olhar um outro lado. E aí essas tendências e até esse patrulhamento também acaba às vezes privando a pessoa de fazer isso. E quem perde? A sociedade. Perde as pessoas também, que elas não têm um outro olhar quanto a isso já. Mas realmente esse patrulhamento existe. Infelizmente, essa polarização não acabou na eleição no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente está vendo, na nova eleição lá do Trump, continua essa questão também em si, né? Uma tendência, eu acho que nesse momento do século XXI, das pessoas realmente terem uma visão maniqueísta desse ponto. E todo mundo perde com isso. Por isso que é importante a gente ter uma visão plural disso tudo também. Por exemplo, um jornal que eu assisto quando eu posso, 2, 3 vezes por semana, é o Jornal da Cultura, por exemplo. É um telejornal que ele não tem tanta notícia, ele tem mais debate com pessoas diferentes, como é a Cultura, como a TV Com, como a TV Santa Cecília, outras televisões também, não TVs necessariamente comerciais, mas tem uma outra visão
de criar, formar ideias, de formar conceitos para as pessoas também. Mesmo quem já tem conceitos formados, como jornalista ou como pessoa, cidadão, ele deve também procurar outros ou novos conceitos também, porque todos nós estamos aprendendo sempre, a cada dia, como agora. Nós estamos aprendendo bastante como lidar com os alunos, como lidar com o conteúdo, como não fazer com que os novos e futuros jornalistas também já percam esse momento. Vai ser uma turma marcada pela turma da pandemia. E como é que legado eles vão tirar? Entendeu? O que vai levar para frente também? Por isso que essa questão realmente já do comportamento do jornalista é importante em si e de outras pessoas, os chamados comunicadores também sociais, que nós temos na região e outros locais também. O professor Robson conhece tudo, né? Muitos elogiam o professor Robson, nós vamos entrar no break, mas conhece tudo. E realmente ele falou uma coisa muito importante, né? Um homem com muita experiência no jornalismo. Às vezes você vai no esporte para o esporte comentar futebol. Eu sou santista, sou conselheiro do Santos, fui eleito ouvidor, o Marcelo Teixeira, presidente do Conselho do Santos, a família toda siciliana, a maioria são santistas, né? Quer dizer, tem muitos santistas. E para você comentar é difícil, que você tem que esquecer a paixão. Você não pode falar assim, o nosso clube. Não, ali não é nosso clube. O Santos Futebol Clube. Ali você não está comentando no conselho, você está comentando uma televisão. E você tem que ser imparcial. Eu acho que o Santos não mereceu ganhar, mas a sorte teve do lado do Santos. Aí você sai na rua, o cara fala assim, pô, eu gostei do teu comentário, mas parecia que você não estava torcendo para o Santos. Não, eu estava torcendo, mas ali eu tenho que ser imparcial, porque eu estou comentando para corintiano, para palmeirense, para torcedor português santista. Então, isso que o professor falou é uma coisa muito importante. Sim. Todo mundo tem, o jornalista, ele pode gostar do Bolsonaro, ele pode ter uma visão mais de esquerda e tal, mas ele não pode deixar que essa visão ultrapasse a verdade, não é isso, Paulo? Que é uma coisa muito importante, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso chama-se ética, né? A ética, não só no jornalismo, em qualquer profissão. Você, por exemplo, como profissional médico veterinário, normalmente se reserva a comentar deliberações ou alguma coisa de outro profissional da sua área, né? E todo dia tem conflito. Por exemplo, hoje eu tenho um cachorro com problema de pele, com dermatologia, ela falou assim, eu já passei por tanto veterinário, eu falei, mas vamos começar aqui. Nem eu olhei o cachorro, eu expliquei todos os tipos de alergia que tinha, que ela estava dando um apoquel, que é um remédio para parar a coceira, eu falei, isso só para a coceira, mas não resolve o problema. Isso seria vamos dizer assim, seria um paliativo. Um paliativo, né? Tá pegando fogo, você joga lá você pega o extintor de incêndio e joga em cima, mas você não vai, você tem que ver o que aconteceu com o incêndio, restaurar aquilo que ficou prejudicado. Sim. Então, assim, aquilo só resolve momentaneamente. Sim. Então, você tem que explicar, mas você não pode fazer nenhuma consideração autocolega. Fala, não, todo mundo tentou colaborar, é que é assim mesmo, cada um vai ter uma ênfase, vamos tentar acertar, porque é questão da ética, que é muito importante, né, Paulo? Sim. Bom, você já sabe, você que está no canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, www.tvcomsantos.com e também no Facebook da TV, do Ação e Reação, tem tido muita audiência pelo Facebook. Você pode mandar sua pergunta pelo nosso Facebook ou também pelo WhatsApp 13997115545. Lembrando que o 13 é para quem está fora de Santos. Professor Robson Bastos aqui, coordenador do jornalismo da Unisanta, e o Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, também participa em vários programas. Estamos debatendo jornalismo, as questões da cultura da nossa região. É muito rápido, já voltamos. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais.
que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta na Ação e Reação nesta quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020, com o professor e coordenador Robson Bastos, da Unisanta, e também com Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente. Tem muitas participações aqui, muitos elogios ao programa de hoje, muitos alunos de jornalismo, o Daniel, o programa está ótimo, o Adel, adoro quando vem o Paulo Eduardo Costa e você, Filete, vocês são uma dupla engraçada, fazem muitas brincadeiras. Olá, Paulo Eduardo Costa, mandando um abraço, Adel, para você, Paulo. Obrigado pelo carinho, retribua o abraço. A Gisele está vendo o programa em São Vicente, a Michele Sanciziani, o Alcides Catarino, o Écio Lescrec. O Uriel Vilas Boas tem uma pergunta aqui, o Uriel Vilas Boas, que é jornalista e advogado. Diante da tecnologia, os jornais continuarão a ser impressos, professor? A história mostra que os meios de comunicação atendem a interesses corporativos, né? É o Uriel Vilas Boas, que é jornalista e advogado, está dizendo se o senhor acha que vai continuar no meio impresso, jornal. Tá. Ótima pergunta, Uriel. Um abraço para você também. Tudo indica que o impresso vai continuar, só que talvez não dessa forma como a gente conhece. Talvez sejam elaboradas, realizadas já edições no final de semana, na sexta, no sábado, no domingo, edições especiais. A gente percebe que é uma tendência já. Ou jornais regionais, jornais menores também já, jornais que cubram aquela região que a mídia tradicional talvez não faça também. Pelo menos enquanto a nossa geração, que é uma geração ainda ligada ao impresso, isso que o Paulo colocou, a questão da leitura. Uma coisa é você ler um livro no e-book, ler um livro no computador, outra coisa é você pegar no livro também em si, ou no jornal, né? Além de, por exemplo, o planejamento gráfico que é feito para um jornal standard, né? Um jornal grande, como o Estadão e a Folha, é diferente de você ver num celular, né? Ou de olhar, na verdade, já no notebook também. Então, provavelmente, o impresso vai continuar já, só que de uma forma bem dirigida, talvez para uma elite cultural, uma elite financeira, uma elite que valorize também já esse tipo de produção. Agora, entra também essa questão da linha editorial dos veículos. Isso sempre existiu e vai continuar existindo já. Tem gente que acha que não deveria ter, mas a realidade é que os veículos têm interesses comerciais, eles são empresas, só que são empresas que prestam serviço público.
Essa que é a grande questão também em si. Por isso que é importante a gente identificar, seja no editorial do veículo, né? Do jornal, ou a linha editorial também, às vezes numa revista, é muito clara também se ela é a favor disso ou daquilo já. E é importante, eu acho que assumir posturas, para que o público saiba, quando você compra aquele produto, quando você acessa, você verifique também em si. Eu acredito que o impresso realmente vai continuar tendo já um grande futuro, claro que não da forma como é hoje também, mas tem seu espaço. E já que eu falei a questão do livro, eu gosto eu dou aula de história do jornalismo e faço questão de dar essa aula assim, de introdução ao jornalismo e de história dos alunos do primeiro semestre. Eu gosto muito de trabalhar com eles também já. E eu coloco para eles que, apesar de toda a tecnologia, tudo realmente tem um desenvolvimento digital, mundo digital, o livro ainda é, desde Gutenberg, já do século XV, na verdade, século XVI para cá, até hoje não existe nenhuma tecnologia, não existe nada tão seguro para guardar conhecimento. E aí o Paulo, que faz parte do Instituto Histórico Geográfico, sabe também disso em si, para você guardar aquele material, aquele conteúdo para o futuro, não tem nada garantido além do livro, além do papel, além do que a gente deixa registrado também. Então, não é um computador, não é, na verdade, um smartphone, não é um disquete antigo, um CD, um DVD, nada disso no futuro as pessoas vão conseguir ler. Mas elas conseguem ler um jornal, a gente recebeu, vocês provavelmente receberam, o Uriel também, como é que eram os jornais de 100 anos fazendo a cobertura da gripe espanhola. Será que as pessoas daqui a 100 anos vão conseguir entender, acessar essa pandemia que nós estamos passando pelo notebook? Acho difícil, né? Pelo smartphone, eu acho difícil também. Mas, com certeza, os jornais que registraram no papel, se forem preservados, se forem colocados em determinados locais, estarão nos museus, nos institutos históricos geográficos, estarão em determinados locais para as pessoas no futuro lerem o que aconteceu. Então, a informação impressa já ela está aí para ficar. E até hoje ninguém inventou nada melhor. Pode ser que amanhã alguém faça, né? E eu não sou contra a tecnologia, ao contrário. Eu sou a favor disso também. Mas a gente tem que pensar como guardar esse material, esse conteúdo. E até hoje não se conseguiu ainda guardar para a posteridade também, como guardaram para todos nós. Nós recebemos isso. E a gente tem a obrigação de levar para as gerações futuras. Uma coisa curiosa, professor Robson, ontem, por acaso, nós estamos fazendo agora a reciclagem da parte da nossa biblioteca lá do Instituto Histórico. Talvez seja uma das mais importantes e completas bibliotecas, porque nós temos 44 mil volumes lá, alguns bastante raros. E essa sua fala de alguns instantes atrás me chamou a atenção até para falar o filete, porque ontem eu estava manuseando um livro de 1753, aqueles impressos ainda com a prensa de Gutenberg, aqueles que você vê a letra, mas no momento que você passa a mão na folha, você sente aquela a prensa, né? Então parece que ele foi quase escrito em braille com as letras. E aquilo me chamou tanto a atenção. E o senhor também falando a respeito dos jornais, eu assino 3 jornais. Eu assino a Tribuna, eu acho que já há uns 40 anos pelo menos, ali é um hábito familiar, assino o Estadão e a Folha de São Paulo. Eles são completamente diferentes um do outro. Mas o ato de você pegar o jornal todas as manhãs, eu acordo muito cedo para isso. Eu sou assinante, então recebo muito cedo. Eu abro o jornal e leio. Só que aquilo não finaliza a minha informação. Eu li os jornais, li os 3, eu fecho. Aí na hora do almoço eu vou folhear e ler os editoriais. Ah, fui satisfeito? Não. À noite eu abro e leio a página cultural, por exemplo, leio a página de teatro, televisão, de literatura. Ou seja, no meio eletrônico você fica com muita dificuldade, você não tem esse estímulo, né? E depois com essa história... e com essa história de dizer que se você ficar mais de 2 horas olhando uma tela de celular, porque pelo menos isso que eu li recentemente numa pesquisa científica, ou olhando uma tela de computador mais de 2 horas por dia, você corre o risco de ter descolamento de retina, até a cegueira depois de 60 anos. Então, a gente evita com isso. O jornal impresso, Você vai estar abrindo ele ali, ele vai estar ali, e à tarde ele vai estar o mesmo jornal, e à noite ele vai...
E a informação que eu acho importante, eu vou começar a conversar com o professor e com você, é uma coisa importante. Eu tinha um hábito, agora na pandemia não deu porque não teve abertura. Mas eu tinha um hábito de, por exemplo, ir cedo para a academia, certo? Pegava o jornal Tribuna e pegava o Estado de São Paulo, a Folha, e ficava lendo o jornal tipo 1 hora. 1 hora eu conseguia ler os dois. Li os dois, né? Então, Sim. e li até horóscopo, lia fofoca de novela, tudo, mas algumas coisas mais rápido. Mas lia principalmente a parte da política de Santos, daquela parte local da Tribuna, lia também às vezes o Diário Litoral, enfim. Aí, uma vez um jovem chegou para mim e falou assim, pô, falou assim, jovem da idade do meu filho, pô, você ainda lê jornal, né? Você, pô, aqui no smartphone é tudo mais rápido. Aí eu falei para ele como se fosse hoje, como é que tá o Pato? O Pato é reserva no São Paulo. Eu falei, não. O Pato ele já não tem mais contato com o São Paulo. O Pato já está indo para Internacional. Ah, legal. Você sabe qual é o cinema que está passando hoje no Rox? Ah, mas eu não gosto de cinema. Ah, legal. Você sabe que o Santos vai jogar hoje com quem? Hoje vai jogar com o Sport lá no Recife. Ah, futebol eu não gosto. Então, peraí. Quando você lê um jornal, você está lendo coisas que você gosta muito Sim. e que você não gosta muito. Mas você está lendo, eu não gosto de política internacional. Mas você está lendo lá o problema do Trump, você está lendo o problema da Alemanha, que aumentou o número de casos de coronavírus. E que pode nos afetar. Que né? pode nos afetar. Natural. Então, você fala, eu vou ler aqui, pô, a Alemanha aumenta os casos de coronavírus, pô, eles bobearam aqui, tal. Legal. Quando você direciona o que você quer ler, eu só gosto de esporte, você deixa de ler outras coisas. E no jornal, como o Paulo falou, se você for ler o jornal todo, certo? Mesmo que você leia local primeiro, editorial depois do almoço, à noite a parte mais cultural, você consegue, poxa, que legal, teve uma festa aqui em Santos, beneficente, apoiando não sei o quê. Você está a par do que está acontecendo e você não escolheu as matérias. Enquanto que você está no smartphone, você está escolhendo as matérias que você está lendo. E de uma certa maneira você não se completa, não é isso? É exatamente esse meu ponto de vista. Mas o professor Robson deve ter muito mais propriedade para falar. Isso. Aí eu falei para ele, que você está escolhendo o que você quer ler. Eu estou lendo tudo que o jornal está me oferecendo, né? Acaba escolhendo o seu mundo, acaba fechando, né? Acaba focando o que você quer colocar também. E é muito ruim nesse ponto também já. O que significa? Quer dizer, você se isola. É o tal da bolha que o mundo digital já nos causa pelos robôs, pela informação que a gente recebe também. E o jornal não, você está olhando já desde política, desde polícia, desde esporte, cidades, horóscopo também e outros quadrinhos, assim por diante também. Bom, o Brasil chega à marca de 111 mil óbitos de Covid, mas com 3.426 diagnósticos e cura, né? Também, então, teve uma cura muito alta, né? E o Bolsonaro contradiz a ciência novamente, dizendo que apoiadores, que a máscara quase não tem validade nenhuma. A Alemanha aumenta o número de infectados só em 24 horas, 1.707, num país pequeno, né, como a Alemanha, né? O Bolsonaro autoriza envio de forças armadas para o combate às queimadas no Tocantins, né? Isso é importante. E a Câmara de Santos analisa o projeto de lei que prevê gratuidade à funerária a famílias de baixa renda, né? E então é uma coisa que as notícias, Paulo, tem a agenda cultural também aí da semana? Tem sim. Tem coisa cultural mesmo na pandemia? Tem coisa lá no cultural Instituto? o tempo todo. A primeiro alerta que eu quero fazer, aproveitar que o professor Robson Bastos está aí, é a notícia que eu li recentemente dizendo que o governo federal quer taxar de impostos os livros. Eu acho isso o fim da picada. Literalmente, se isso acontecer, eu sou capaz de protestar na Avenida Paulista, coisa que eu não faço com muita frequência. Mas é uma coisa que nós temos que protestar muito, porque livro não tem que pagar imposto. Livro é cultura, livro É um absurdo, educação. É um absurdo isso aí. Já estão fechando um monte de livraria. Se você cobrar imposto... Aí né? acaba mais ainda, né? Lembrar que hoje é o dia do maçom, portanto, os irmãos da maçonaria recebam o nosso carinhoso abraço. Écio né? Lescrec, Alcides Catarino, Hoje, João Domingos Neto. Dia do maçom, que nós estamos revelando até os nomes aqui, olha aí. Mas eu acho que... Bom, tem uns que tiveram bola preta, a gente não pode revelar. Né? Fernando Pessoa dizia com muita propriedade que a cultura e a arte existem porque a vida não basta.
e eu entendo isso. Por isso que a gente tem atividade cultural mesmo em época de pandemia. Você sabe que assim que começou a pandemia, mais uma vez, adaptamos o nosso paradigma, né? Então, aquilo que era presencial passou a ser online. E nós temos uma programação para este sábado agora, quando o barítono Ed Machado vai estar se apresentando nos jardins lá do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, para a vizinhança e, por consequência, vai ser transmitido pelo Facebook do Instituto e pelo Instagram do Instituto. O Facebook do Instituto é Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente por completo. O Instagram é aquela arrobazinha IHGSV. O Ed Paulo, Machado, barítono... Eu tô sabendo que os vizinhos mandam bolo para vocês, sorvete, é isso? Mandam. Parece que é uma coisa muito curiosa. Chocolate. Virou um hábito já de fazer essa festa para os vizinhos, né? E aí eles retribuem com carinho. É uma coisa muito gostosa. Diz que você vai aumentar os IPTU. Professor... O Pedro Gouveia está pensando em aumentar os IPTU da região de lá. Quem está em volta. De quem está em volta, cuidado. Esse espetáculo de sábado, por exemplo, que está sendo muito aguardado com este barítono, vai ter a pianista Élita de Souza. E a Élita de Souza é cega. Ela vai estar tocando de ouvido, mas ela tem uma sensibilidade fora da realidade. Então, sábado agora, 7 da noite, pelas redes sociais. Quem é vizinho do Instituto já se habituou, leva o salgadinho, leva o biscoito, leva a bebida, fica na janela, nas sacadas. E é uma reação muito engraçada, sabe, Eduardo? Quando a gente não estava habituado a fazer, você está habituado a ver público na tua frente. E isso é mudar paradigma. Então, quando a pessoa acaba a apresentação, olha, quem gostou faz barulho aí. Você ouve o ruído enorme de todos os prédios, então parece um gigante rugindo. É uma coisa bonita, gostosa de ver. Na semana fora os que vem... online também, né? Fora os online. Agora, a semana que vem, nós vamos ter a apresentação do grupo Bramante Ensemble, que é música celta, completamente diferente. Você percebeu? Esta semana um barítono, na semana que vem música celta. Na outra semana, o maestro Moisés Lopes, também levando a música popular brasileira com os arranjos todos especiais. E em seguida, o showman Nilton Zago, que todo mundo conhece e adora, filho do Nilson Zago, do saudoso Nilson Zago, vai estar se apresentando também numa live, sempre aos sábados, 7 horas da noite. Em setembro, nós vamos ter no dia 11, 12 e 13 o Festival Cultural da Nossa Ilha. Nós já fizemos uma primeira apresentação, uma primeira união, em que a gente rompeu as fronteiras das cidades. Como se a ilha fosse uma ilha única, e ela é uma ilha única, a Ilha de São Vicente. Essa ilha, então, juntamos a Pinacoteca Benedito Calixto, junto com o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, e produzimos cultura sem fronteiras, entrevistando artistas, escritores, pintores, cronistas, músicos, atores, diretores, tudo que significa arte e cultura. E eu vou incluir aí já um convite ao professor Robson Bastos para ser um dos entrevistados, porque realmente o programa de hoje foi extremamente esclarecedor, suas posições são bastante coerentes e a gente gosta de aprender com quem sabe. Parabéns, professor. Eduardo. Obrigado Bom, pelo convite. Queria parabenizar o professor, muita gente participando do programa, né? O Isaac, lá de São Vicente, do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, o Cirino e o Macaé, 2 sindicalistas. Estou com saudade do Cirino e Macaé, vamos fazer um programa com eles aqui. O Vespasiano e o Joca, assessores de imprensa, mandando abraço para você, Paulo. Queridos. A Didi Gomes, mandando abraço para o professor Bastos, mandando abraço para você. Entendeu? O Igor, mandando um abraço. Temos aqui, olha que bacana, tem aqui uma querida, a Regina do Novo. Aproveito, sou fã do Paulo. Obrigado. Embora discorde das suas posições políticas. Mas acho que é legal, ela discorda, mas gosta de você. Isso que é bacana. Isso significa democracia. Democracia. Isso significa respeito. Eu a adoro ela também. sabe que você é Trump, bolsonarista, monárquico, mas gosta de você. Não, monarquista eu não nego, mas é uma questão de convicção, isso daria um programa, com certeza. Mas até explicar por quê. Porque quando você fala que é monarquista, te olham como se fosse um nerd, né? Que objeto. Na hora que você esclarece, a pessoa entende o porquê, né? Mas Nós podemos fazer um programa aqui sobre monarquia, eu acho profundamente né? muito bem interessante isso. Eu acho que seria suscitar e eu possibilitaria de eu falar um pouquinho sobre as minhas convicções. Mas é interessante isso na democracia. A gente ter posições diferentes, mas se respeitar como amigo, se gostar como amigo e, de repente, um conseguir convencer o outro, porque a gente busca sempre o aprendizado e um caminho melhor. Essa vida é feita para a gente aprender, né? Eu estou aqui aprendendo o tempo todo. Erro também como qualquer cidadão.
Patrícia, vocês fizeram um programa maravilhoso. Sou estudante de jornalismo. Queria parabenizar você, o Paulo Costa e principalmente o professor Bastos, que deu uma aula de jornalismo aqui. A Patrícia, que é estudante lá da UFMU de São Paulo. Deve estar passando férias aqui em Santos, ou é santista, né? E a Regina do Novo tem alguns livros didáticos e românticos. Quero doar para o projeto do Paulo Eduardo Costa. Posso deixar na sua clínica, você encaminha? Sim, eu sou membro do Conselho Fiscal lá do Instituto. Eu tenho até uns livros que eu peguei, que estava na garagem de um prédio, e eu fui no prédio e falei, esse livro aqui não é para jogar fora. Então, peraí, já pus no meu carro, vou levar no fim de semana lá, ou dia de semana, vou deixar lá no Instituto para que o Paulo possa enviar quem precisa. Né, aliás, nós estamos com um projeto, é importante você, telespectador que está aí nos assistindo, nós estamos com um projeto muito especial de recolha de doação de livros. Então, assim, quando os livros são enciclopédias, montamos pequenas bibliotecas e estamos levando aos bairros mais carentes. Quando o livro é didático, digamos que o livro do seu filho do ano passado, que você não vai usar mais, ele é reciclado e ele é utilizado pelas comunidades carentes da mesma forma. Portanto, tranquilo. Professor Bastos, muito obrigado pela participação. Realmente excelente a sua visão, né? E deu... Com certeza todo mundo que assistiu o programa, inclusive eu e o Paulo, aprendemos muito com o senhor hoje sobre a sua maneira didática de reconhecer o jornalismo. Obrigado a vocês, obrigado a oportunidade, Filete, ao Paulo também já, e aos espectadores e internautas já do Programação em Reação. Muito obrigado, um grande abraço a vocês todos. Paulo Eduardo Costa, que vai comer chocolate, pudim, no sábado, 19 horas. É, Gisele. Fala, o Gisele pensa que não. O Gisele, o Real e o Bruno não são convidados, mas lá tem sorvete. Eu trago chocolate para todo mundo aqui. Aqui a vida é doce, tem que ser doce. Obrigado, gente. Um prazer enorme estar aqui. Eu me sinto em casa, especialmente com meu amigo Eduardo Ribeiro Filete. O Bruno que foi pedir de namoro ontem. Olha, Bruno, gente, Deus do céu. meu Deus. Essa TV aqui tá sendo uma coisa de tá louco. Bom negócio, a tá Fernanda bom. Vanucci virou casamenteira aqui. Ah, viu? tá nessa fase. Bom, não perca o programa da Fernanda Vanucci na palma da mão, hoje às 19 horas. Temos vários programas aqui bacanas na TV. Fique com Deus, muito obrigado e continue com a nossa extensa programação. Até amanhã, se Deus quiser.